Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que hoje é domingo, é dia de assuntos relacionados. Hoje a gente vai retomar os nossos vídeos de criação de personagem, tá? Quem está acompanhando já o canal com regularidade sabe que a gente deu uma pausa nesses vídeos, né? Mas por que isso aconteceu? Nas últimas semanas eu recebi vários materiais novos, né? Vários livros novos, então eu dei preferência para fazer o unboxing desse material. Para dividir com vocês o acervo, né, do canal, que está ficando cada vez maior, que bom. A gente tem mais material para explorar. E agora a gente vai retomar os vídeos de criação de personagem, tá? Só que antes de a gente começar de fato a nossa criação, alguns avisos que eu acho legais e importantes para passar para vocês. Primeiro, eu queria aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a todo mundo que se inscreveu, que está acompanhando o canal, que está comentando, que está dando sugestão. Porque recentemente a gente ultrapassou a marca de 500 inscritos aqui no canal, isso é muito legal, fiquei muito feliz, muito contente com isso. E por conta dessa marca, a gente agora tem acesso à aba Comunidade, tá? Então, sugiro, peço a todos vocês que de vez em quando deem uma olhada lá na aba Comunidade, porque é mais um canal para a gente interagir e eu vou começar a postar enquetes lá justamente para vocês participarem de uma maneira mais ativa das decisões do canal, tá? Eu já postei uma primeira enquete teste, vamos dizer assim, né, de qual estilo de RPG que vocês mais preferem e tal. Mas hoje, junto com esse vídeo aqui, 10 horas, eu vou postar uma nova enquete, tá? Para vocês ajudarem a escolher qual vai ser o próximo livro que vai ganhar uma série aqui no canal, tá? A gente escolhe sempre alguns livros para explorar capítulo a capítulo, com mais detalhes e tal. Então agora vocês vão ter a oportunidade de votar para escolher qual vai ser esse próximo vídeo, beleza? Então, obrigado mais uma vez, galera, e vamos lá para nossa criação de personagem. Para nossa retomada aqui dos vídeos de criação de personagem, eu também percebi um detalhe. A gente não tinha feito ainda nenhum vídeo de criação de personagem de sistema nacional, o que é uma falha muito grave, tá? Então hoje a gente vai começar a reparar isso. Eu vou criar um personagem aqui de Sinistros e Monstros, um RPG nacional aqui de terror e juventude, tá? Escrito pelo Luiz Cláudio Gonçalves e publicado pela Universo Simulado. Já rolou resenha desse RPG aqui, tá? Se você não viu, se você chegou agora, vou deixar aqui no card o link para esse vídeo, tá? Para vocês terem mais informações sobre o sistema, né, de uma maneira geral. Aqui a gente vai pular direto na criação de personagem, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá criar um personagem. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa criação de personagem dos Sinistros e Monstros. É um sistema bem simples, uma criação de personagem bem rápida, tá? E é um jogo bastante interessante, né? Já deixei no início do vídeo aí o link para quem quiser conferir a nossa resenha mais completa, né? Então aqui a gente vai partir direto para a criação de personagem. Tô aqui com 3d6, que é o que a gente vai precisar para criar nosso personagem de forma aleatória, tá? Fiéis companheiros de sempre, borracha e lápis. O livro dos Sinistros e Monstros e a ficha de personagem, tá? Também uma ficha bem simples, bem direta, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui, quais são os passos para a gente criar o nosso Sinistro, o nosso personagem, tá? Só relembrando alguns conceitos básicos, o Sinistro, ele é um jogo em que o seu personagem é uma criança ou um pré-adolescente que tem visão de coisas sobrenaturais, né? Consegue enxergar um mundo sobrenatural que os adultos não conseguem. Então você tem que lidar com uma série de situações, sem contar com a ajuda de adultos, né? E ainda por cima, passando por todos os sei lá, traumas e dores de ser um adolescente, de ser uma criança, beleza? O jogo tem vários outros mistérios, várias outras situações que podem ser utilizadas como gancho, né, para histórias. Não é um jogo recomendado para crianças ou adolescentes, por incrível que pareça, porque os temas abordados são realmente bem pesados, dependendo do enfoque que você queira dar para o jogo. Mas enfim, é uma proposta interessante. Eu ainda não tive a oportunidade de testar o jogo em mesa, mas criar um personagem aqui é um primeiro passo nesse rumo, beleza? Então olha só, a gente vai ter aqui a criação de personagens, né? São passos bem simples, e a ficha, que é chamada aqui de boletim escolar, né, onde a gente vai anotar todas as características mais importantes do nosso Sinistro. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso escolher aqui na etapa 1 o nome e a maturidade do meu Sinistro. Então olha só, crie o seu nome, apelido e anote a sua idade mental como infantil. Nome e apelido são as coisas mais difíceis para mim, então eu sempre deixo para o final, e aqui nos vídeos de criação de personagem eu não escolho o nome. Qualquer sugestão deixem aí nos comentários, tá? Talvez um apelido, dependendo das características que a gente sorteia aqui, beleza? Então, a idade mental, ele já diz que começa como infantil, tá? Então, já vou marcar isso aqui na nossa ficha, olha só. Então, a idade mental é 3, no caso, e infantil. O que isso significa em termos de jogo? Quanto mais jovem você é, maior é a sua conexão, a sua habilidade de enxergar esse outro mundo sobrenatural e sinistro, né? Então, quando a gente é da categoria infantil, a gente joga 4D1. E conforme a gente vai envelhecendo ou perdendo essa característica mais
infantil, vamos colocar assim, a gente ganha mais dados para jogar, mas em compensação a gente vai perdendo a conexão com esse sobrenatural. Alguém pode estranhar essa questão aqui do D1, mas rapidinho, como é que funciona isso? No Sinistros e Monstros, ele tem um tipo de dado específico, tá? Que foi financiado lá junto com o livro, mas você pode utilizar o D6 normal. E qual é o lance? Toda vez que for par, você conta como um sucesso, e toda vez que for ímpar, você conta com 0. Então, você vai tirar um 6, por exemplo, você vai ter um sucesso de 1. Se você joga 2, por exemplo, aqui, eu joguei, ó, me dei mal. 2 números ímpares, essa minha jogada resultou em 0. Deixa eu testar de novo aqui. Tô ruim, né? Tá tudo 0. Mas, por exemplo, se eu tirar um 6 e um 5, esse 6 aqui vai me dar um sucesso no teste e o 5, 0, tá? Então, bem simples, bem rápido. Primeiro passo completado, minha idade mental é infantil, eu inicio o jogo jogando 4 dados, né? E vamos seguir adiante aqui. Segunda etapa é o tipo. Sorteie um tipo para o seu adolescente na tabela 1. Então vamos lá. A gente tem aqui vários tipos e eu vou sortear aqui qual vai ser o meu jogando 3d6. Então vamos lá, vamos ver o que a sorte me reserva. 3, 4, 5, 6. Então, pivete. Vamos ver o que é o pivete. Tá aqui para trás. Cadê? Já me perdi. Pivete, tá aqui. Um barra pesada que vive incomodando os adultos com pequenos furtos ou vandalismo. Nunca são malvados de verdade, mas sua mãe não vai gostar que você ande com eles. Sabe arrombamento, intimidação, furto e caminhar sem fazer barulho. Então eu vou anotar aqui o meu tipo pivete. E o que significa isso em termos de jogo? Além de já me dar uma dica de interpretação, deixa eu anotar aqui pivete. Essas características que ele diz aqui, né, que ele sugere, né, arrombamento, intimidação, furto e caminhar sem fazer barulho, se numa situação de jogo eu me ver envolvido em uma oportunidade de usar qualquer uma dessas aqui, ou outras que eu combine com o narrador, eu ganho 2 dados a mais no teste. Então, só para exemplificar aqui, eu tenho idade mental infantil, eu começo com 4d1. Se o meu personagem se vê numa situação de arrombamento, por exemplo, de furto, eu jogo 6d1. Os 4 aqui que eu ganho por ser infantil, mais 2 por ter essa característica específica, ser desse tipo específico, beleza? Então vamos lá. Seguindo adiante, qual é o terceiro passo? Trama. Sorteie ou escolha a sua trama na tabela 2. Eu vou sortear aqui. Eu poderia escolher, mas vou sortear. A trama, o que é? Olha só, é uma característica que vai ajudar a tornar o seu personagem único, tá? Pode ser uma característica física, pode ser uma característica de relacionamento com pais, amigos, etc e tal. É algo que pode individualizar mais o seu personagem, tá? E pode ser invocada como proveito, tá? Na narrativa compartilhada. A gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Então vou sortear aqui a minha trama, vou jogar de novo aqui 3d6 e vamos ver qual é a característica diferenciada do meu pivete. Opa, 10, 16. Protetor. Se sente responsável por proteger alguém do grupo, tá? Aqui, olha, já tenho mais uma característica que vai me ajudar a interpretar esse personagem, tá? Eu vou escolher algum outro membro do meu grupo e vou ter essa característica em relação a ele, né? Se tiver parentesco com alguém do grupo ou alguém seja um amigo mais próximo e tal, com certeza é para ele que eu vou direcionar essa minha trama de protetor. Então, eu vou anotar aqui, protetor. E vamos lá para o próximo passo, passo 4. Escolha o seu treco na tabela 3. Eu vou fazer o seguinte, ele está dizendo aqui escolha, mas eu vou sortear também. Vamos ver o que sai. Se sair alguma coisa muito absurda, eu testo de novo, se não, eu escolho, beleza? Então vamos lá. Meu treco. 8, 9, 10, 11, 12. Um carrinho de controle remoto sem fio. Tá, acho que pode ser interessante. A gente tem várias opções aqui de trecos, tá? Assim, desde bola de gude aqui, por exemplo, a Dungeons and Dragons, primeira edição e tal. E isso aqui, olha só. Vamos ler aqui um pouquinho do treco. A moçada nunca tem dinheiro, a mesada sempre é insuficiente para garantir suas coleções, fazendo do escambo uma moeda de troca da juventude. Troca-se de tudo. Revistas da Turma do Arrepio, por livros jogos de RPG, fitas de Master System pela chave da escola, um forte à parte pela falsificação da assinatura do pai, entre outras. Ah, isso aqui é interessante de relembrar também para quem não assistiu a nossa resenha. O Sinistros e Monstros, ele é ambientado na década de 80, tá? Por isso que tem algumas coisas aqui que vão parecer bem saudosistas. Olha, por exemplo, um Atari aqui cheio de fitas e tal. Isso aqui é como se fosse o seu equipamento.
O treco vai ser o seu equipamento inicial, só que assim, ele não necessariamente vai ter uma função mecânica no jogo, tá? Eu posso usar a minha criatividade para utilizar o meu carrinho de controle remoto sem fio para alguma coisa no jogo, ou eu posso usá-lo como uma moeda de troca, como está sugerindo aqui, para conseguir alguma outra coisa que eu precise, algum favor, algum outro objeto, enfim, vai depender do desenrolar da história, tá? O Sinistros e Monstros, ele é muito baseado na questão narrativa, então é aquele tipo de jogo que ele vai te dar algumas pistas ou premissas básicas ou ideias básicas, mas o ideal é que o narrador, junto com os jogadores, vá construindo essas relações, essas histórias e colocando situações que você, como jogador, vai ter que usar a sua criatividade para encaixar o treco aqui de alguma forma, beleza? Então deixa eu anotar aqui, carrinho de controle remoto. Vou botar aqui carro de controle remoto. Sem fio, isso é importante. Esse é top, tá? Como sempre, pedindo perdão pela minha odiosa caligrafia, mas enfim, vamos lá. Só pra gente finalizar, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns dos conceitos que eu falei pra vocês, só pra gente ter uma ideia mais geral, tá? A questão do proveito que eu falei aqui, olha. O jogador pode reivindicar uma vantagem narrativa momentânea baseada no seu tipo, trama ou treco. Por exemplo, um pivete, olha aí, meu caso, explica que Tony Manhoso é seu amigo e o cara sabe onde arrumar uns rojões de festa junina. Explicar no quarto do seu irmão vacilão tem a chave do ginásio, ou que no jogo D&D existem informações sobre o monstro que estão enfrentando. Ou seja, de novo, olha aqui, o jogador pode reivindicar uma vantagem narrativa momentânea. Ou seja, como eu falei, o jogo ele é voltado muito para essa questão da narrativa compartilhada. Então vai da criatividade de cada jogador, né, utilizar aqui as suas características, no caso, o seu tipo, a sua trama ou o treco, para incorporar elementos novos na história ou para encontrar uma saída, uma alternativa para resolver alguns dos obstáculos que o narrador vai colocar no jogo, beleza? Então assim, parece que são coisas meio desconexas, por que eu vou fazer com um carrinho de controle remoto sem fio? A minha imaginação é o limite. Eu tenho que encontrar uma forma de encaixar isso no jogo, de usar isso, claro, de uma forma que faça sentido narrativo ou que seja uma boa ideia, tá? Aqui, só pra gente já ir encaminhando pro final, olha, fala um pouquinho aqui sobre a idade mental, né? Olha só, o psicológico dos sinistros amadurece durante o jogo, divergindo suas idades mentais e físicas. Isso é um grave problema. A idade mental aumenta seus dados de teste, ao mesmo tempo que enfraquece o dom dos sinistros. As idades mentais são, aqui no caso do infantil, olha, 4D1 eu uso nos testes e eu enxergo e ouço o sobrenatural a todo momento sem precisar de testes. Então, à medida que eu vou amadurecendo, eu vou perdendo essa conexão. Olha só para exemplificar, se eu passar para outra categoria aqui de juvenil, eu enxergo borrões indecifráveis do sobrenatural, sendo incapaz de identificar o tipo de monstro. Até o máximo aqui, né, que é o maduro, esqueci. Eu passo a encontrar explicações lógicas para tudo que eu vivi com os amigos, para todos os eventos estranhos que eu presenciei, eu tento racionalizar isso e eu não tenho mais nenhuma conexão com esse sobrenatural, tá? É interessante notar que, assim, alguns eventos no jogo, algumas situações pelas quais os personagens passam durante o jogo, podem provocar esse amadurecimento, beleza? Então você começa sempre como infantil, mas não quer dizer que no final da sessão, no final da campanha, você vai continuar nessa idade mental. Tem algumas situações também no jogo que vão te permitir regredir, entre aspas, a sua idade mental e voltar a fortalecer essa conexão com o sobrenatural, beleza? E só pra gente fechar mesmo, olha só, como eu falei que é um jogo muito narrativo, você vai ter, olha, na questão dos tipos, tá? O tipo, você vai ganhar aqui dois dados a mais. Então, olha só, Fabiano está com idade mental infantil 4D1 e o tipo radical, que dá 2D1. Então, ele vai lançar 6D1, tá? Nesse exemplo aqui. E vai sortear aqui, olha, os ímpares são todos 0 e os pares dão um sucesso, tá? Então, ele teve, no final, um desempenho de 2. 2 sucessos aqui neste exemplo que o livro dá, beleza? Se eu tiver mais de um tipo, e isso pode ocorrer ao longo do jogo, eles podem se somar desde que eles tenham afinidade, tá? Desde que eles façam sentido em conjunto. E olha aqui, o bônus criativo. Trecos, tramas, improvisos, estratégias ou informações somam 1D1 ao teste. Ou seja, se eu encontrar uma forma criativa de usar o meu treco e a minha trama para resolver alguma situação, eu posso ganhar um bônus criativo de 1D1, beleza? A mesma coisa, recursos, tá? Equipamentos, improvisos, estratégias também podem somar 1D1. Ou seja, só para a gente finalizar aqui
e ressaltar o que eu estou falando desde o início. Sinistros e Monstros é um jogo extremamente narrativo, tá? Então, boas ideias devem ser sempre recompensadas, beleza? E prevalecem sobre as estatísticas aqui, sobre, enfim, sobre o sistema propriamente dito, tá? Olha, só pra gente fechar aqui. Espírito das regras de Sinistros e Monstros. Para tudo existe uma solução, basta a criatividade e apoio dos amigos. Uma boa ideia vale mais que 1000 jogadas de dados. Tá? Narrativa é exercida por todos os jogadores. O narrador não precisa jogar dados, ele vai só interpretar os resultados ali e dar as reações das coisas, né? Os sinistros, os personagens, são os protagonistas e todos se divertem. Então tenha sempre isso em mente ao jogar Sinistros e Monstros. E aqui, só uma explicação bem rapidinha. A gente vai ter aqui a vitalidade, né? Que são esses coraçõezinhos. Então cada dano que eu levo, né? A gente vai diminuir um aqui, marcar um ponto desses de vitalidade, mas em termos de mecânica, o que isso significa? Cada dano que eu levo, eu diminuo 1 da minha quantidade de dados. Então, só um exemplo básico aqui. Se eu jogo com 4d1, mas sofro 1 de dano, eu vou passar a jogar com 3d1, beleza? É um sistema bem simples, bem direto, mas, sinceramente, acho que pode ser bem divertido, tem um cenário interessante, tem possibilidades tanto de drama legais, quanto de aventura, de emoção e tal. Então, acredito que é uma boa oportunidade. Quem não conhece ainda Sinistros e Monstros, dê uma chance, confere lá nossa resenha, pegue mais informações sobre o jogo e faça a sua avaliação, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Deixa aí seu like, seu dislike. Não deixa de conferir aqui as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho. Não deixa de conferir lá na aba Comunidade a nossa enquete para ajudar a escolher o próximo livro que a gente vai destrinchar aqui capítulo a capítulo. E a gente se encontra na próxima resenha.